Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Nós temos um desafio para este mês de julho aqui nos nossos programas, lembrando dos 197 anos da imigração alemã no Brasil, trazermos pessoas diferentes, histórias diferentes, para nós podermos recuperar, quem sabe, um pouco dessa história maravilhosa, por outro lado também complicada, sofrida, da imigração alemã no Brasil. Estamos no nosso quarto programa e me alegro em poder receber uma amiga que fiz na caminhada em termos de genealogia. Kelly Racho, ela está aqui para nos falar hoje sobre alemães russos. Eu tenho certeza que só ao dizer isto a curiosidade já despertou, como foi comigo, porque a gente tem ouvido falar pouco desta verdade. Então, Kelly, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco, toda a saudação para o nosso pessoal, e aí nós já vamos tocando adiante, porque temos muita coisa para conversar, por favor. Muito bem, eu cumprimento a todos aí que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui e agradeço já de antemão, né, o convite, é um enorme prazer e uma honra poder estar aqui e falar desse nosso povo, né, os alemães russos, como grupo étnico também dentro dos alemães, né? Quando a gente coloca que ouviu falar pouco, a gente também, com certeza, ouviu falar pouco de outras realidades destes 197 anos da imigração alemã. Eu tenho certeza que, em termos de Brasil, até mesmo em termos de ascendência germânica, a gente pegou um vício, digamos assim, que é pensar em 1824, chegaram os alemães. Mas ali no meio, muita coisa aconteceu. Muita gente chegou, houve pausas, digamos assim, na vinda, houve depois novos movimentos na Europa para chegarem para cá. Eu não sei onde a imigração alemã-russa se encaixa nessa história. Vamos começar por aí. Quando começa esta vinda de alemães russos aqui para o Brasil, Kelly? Tá. Então, assim, para a gente iniciar, né, situar um pouquinho, às vezes as pessoas perguntam, mas por que alemães russos, né? Então, só para a gente fazer um apanhado geral, assim, e explicar um pouquinho para situar as pessoas. Então, esses alemães russos, na verdade, são alemães que saíram da Alemanha, de diferentes regiões da Alemanha, por volta de 1760, a convite, então, da Imperatriz Catarina da Rússia, foram colonizar áreas que não estavam colonizadas ainda e que tinha necessidade de um desenvolvimento, né, dentro do Império Russo. E então foi aberta essa possibilidade para receber alemães para colonizar essas áreas e desenvolver, enfim, fazer essas áreas produzirem, né? Pois muito bem, então começou lá em 1760 e isso aconteceu por vários e vários anos. A situação na Alemanha também não estava boa, as possibilidades de crescimento, de sustentar as famílias, era muito complicado, então foi uma possibilidade aberta para muitas famílias de alemães de buscarem, né, uma vida nova, buscarem o melhor para suas famílias, um futuro. Então, chegando na Rússia, o Império Russo se desenvolveu, houve vários grupos migratórios em diferentes épocas, e eles se instalaram em diferentes regiões dentro da Rússia, né? Então, nós temos regiões, grandes regiões, então, a Volínia, a região do Volga, né, a Bessarabia, então, o Mar Negro. Então, eles se instalaram em diferentes regiões dentro da Rússia. A nossa região aqui, é quando que aconteceu a imigração, então, para o Brasil, dos alemães russos, foi a partir ali de 1907, 1908, que começou esse grupo maior de alemães russos irem para cá. Por quê? Né? Porque aí começou uma perseguição maior aos alemães dentro da Rússia,
Antes eles tiveram, então, toda a liberdade religiosa, né? Eles eram cristãos, então tinham a liberdade religiosa, tinham a liberdade da língua, né? Podiam desenvolver aí a sua cultura lá na Rússia, né? Eles mantiveram a sua cultura, seu idioma, só que isso começou a mudar. Começou a haver muita perseguição e realmente assim a situação começou a ficar insustentável para essas famílias e muitas famílias então da Volínia, né, que hoje pertence ao território da Ucrânia e da Polônia, basicamente essa região que era chamada Volínia, né? Esses alemães começaram a sair de lá e começaram a vir para o Brasil, né? Eles saíram eles já tinham a intenção de vir para o Brasil. Alguns eu tinham ouvido falar, outros não, outros simplesmente queriam sair daquela situação dramática que estavam vivendo de perseguição, né, por parte do governo russo na época, né? Você já tinha ali todo um preparo ali da pré-revolução russa, então você já tinha realmente assim uma situação bem complicada para os alemães muitos então resolveram sair, era a possibilidade de sobrevivência, né? E a gente ouve várias histórias aqui de como foi difícil essa saída de lá, essa fuga, né, da Rússia, da Volínia, então e aí eles chegando na Alemanha, a maioria voltou para a Alemanha e embarcou da Alemanha então para o Brasil. Então o grande fluxo migratório aí começou realmente a partir de 1908 aqui para a nossa região no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, então a colônia Guarani, a partir de 1908. Ele daria para dizer que antes dessa data havia, então, vindas esporádicas, porque alguns arquivos já falam de 1844, mas nada que fosse como foi, de fato, a imigração alemã, que foi organizada desde aquele período que nós hoje celebramos como sendo 1824. Mas a vinda de russos ela foi meio que esporádica, mas passou a ser estruturada a partir, então, do início dos anos 1900, não é? Isso. Lógico, teve algumas famílias, né, que vieram antes, mas de forma isolada, não era algo assim, um levante tão grande, né, porque essa fuga realmente se deu em função da perseguição que eles começaram a sofrer na Rússia, né, então, assim, teve uma motivação, e aí, lógico, eles sabiam que já tinham ido muitos alemães para o Brasil, né, então, desde 1824, chegando na Alemanha, você tinha essas informações e aí foi vendido também, né, essa ideia de que o Brasil, então, seria uma possibilidade para esses alemães, porque o governo alemão também, na época, não tinha espaço, não tinha estrutura também para receber esses alemães que estavam saindo da Rússia, agora voltando para a Alemanha. Então, mandar eles para o Brasil também era uma solução para a Alemanha na época, né? É o que foi, inclusive, a realidade de muitos alemães que, quem sabe, vieram nas diferentes levas, ainda guardando, quem sabe, lá no fundo, aquela ideia, a gente vai, se é bom, como estão dizendo, se nós vamos ganhar terra, ferramentas, poder construir, poder plantar e tal, quem sabe um dia a gente volta. Tem muitos relatos históricos, se sente nos historiadores, de que muitos alimentavam essa possibilidade de um dia voltar, o que para quase ninguém aconteceu, porque, de fato, a situação na qual eles saíram se manteve por décadas e complicou tremendamente, né? E assim foi também a realidade com os alemães russos, então, tanto de terem saído da Alemanha para lá e agora encontrarem na Rússia uma situação semelhante ao que em tempos passados estava na Alemanha. Como voltar, se não tinha o que fazer também na Alemanha, não? Sim, pois é, e aí, na verdade, o Brasil vieram alguns, né, da Volínia, então, para a Argentina também recebeu um grande grupo de alemães russos, a grande maioria da colônia alemã-russa na Argentina da região do Volga, então são regiões diferentes, mas são todos alemães russos, são alemães, na verdade, que saíram, foram colonizar a Rússia e depois, né, pela situação imposta na Rússia, eles tiveram que sair e novamente recomeçar, então não é aquela fantasia, aquela coisa
né, romantizada de que agora então nós vamos para o Brasil. Eles tiveram que sair da Rússia, não foi uma opção, não foi algo, né? Eles foram empurrados para essa situação porque realmente estava insustentável lá. Então, só que a maioria da nossa região aqui, ela foi colonizada por alemães russos vindo da região da Volhynia. Quando a gente conversa sobre a imigração germânica no Brasil, em praticamente todos os depoimentos que eu tenho ouvido, pessoas que têm entrevistado, há uma característica comum. Todos dizem os alemães se identificavam pela vida comunitária, quer dizer, pela ausência, pela expectativa de voltar, mas não a certeza de voltar, se organizaram em pequenas comunidades, casando alemães com alemães e vivendo esta vida comunitária, religiosa, na área da educação e da saúde. Brincava-se, e de fato não era só brincadeira, de que geralmente onde vinha um grupo de imigrantes alemães, logo aparecia uma igreja, uma escola e um centro de saúde. Eu não sei se isso foi experimentado também na realidade dos alemães russos que vieram ao Brasil. Com certeza, foi exatamente isso, porque a gente não pode esquecer, né? Alemães, russos, às vezes as pessoas acabam confundindo isso com russos, né? E, na verdade, não, eles eram alemães, eles traziam todas as características da cultura alemã, então essa forma de organização social característica, né, dos alemães se deu aqui também na nossa região. Então, eles se organizaram aqui, foram organizadas as linhas, né, onde foram vendidos, então, esses lotes, para eles, mata fechada, sem nenhuma estrutura, então eles realmente tiveram que começar do zero, do nada, né, com pouquíssima estrutura. Eles foram, primeiramente, eles eram alojados em barracões e daí divididos, né, nos lotes que eles tinham adquirido, então, comprado. E aí, realmente, como tu falasses, assim, essa organização da igreja, a escola, é muito, muito forte, isso é bem perceptível, assim, né? Você visitando hoje aqui a nossa região, você vê nas linhas, né? Cada linha tem a sua igreja e a escola sempre estava ao lado da igreja, então era bem priorizada a educação, sempre foi algo priorizado, né? Pelos alemães, e não foi diferente aqui também pelos alemães russos. Eles na verdade, eles cultivavam todas essas tradições e essa história, né, do povo germânico. E apesar da miscigenação, que é algo bom, acabou acontecendo durante a história, desde que os imigrantes acabaram vindo para cá, não é apenas uma característica específica dos alemães. Se a gente observa colônias japonesas, colônias italianas, colônias russas, polonesas, eu acho que é exatamente a ausência da pátria que faz com que pelo menos o estar junto, comer junto, brincar junto, dançar junto, era uma forma de ter uma pequena pátria à sua volta. Isso é muito comum em grupos migrantes. A gente teve a oportunidade de morar 2 anos nos Estados Unidos, onde a imigração hispana era muito forte e onde, por exemplo, porto-riquenhos entravam, você não parecia estar nos Estados Unidos, você estava como se fosse, porque não eram 2, não eram 3, eram 1.000, eram 2.000, eram 5.000. Nós morávamos próximos a uma cidade onde a colonização não, a ida, de fato, de brasileiros para tentarem vida nova nos Estados Unidos, era assim, que eram 10.000, 15.000 brasileiros. Então, tudo era assim, né? Um pouco diferente dessa realidade, mas também era uma forma de se sentir seguro, de andar na rua e poder entender o que as pessoas falam, né? Diferente dos imigrantes que vieram, como você disse, para regiões onde não havia nada, receberam mato fechado, receberam enxada, receberam aquilo para se tentarem organizar, e devido a essa força de trabalho, eu acho que funcionou assim, que as levas de imigrantes, sejam como na realidade que você está conversando hoje, outras, sempre foi muito marcada pela vida comunitária e pelo trabalho. Você faz quantos anos que está acompanhando esse processo, pesquisa a vinda e a vida dos alemães russos no Brasil, Kelly? Bom, eu, assim, como alemã russa, né, eu sempre fui muito curiosa e apaixonada pela nossa história, de saber da onde que esse nosso povo veio, quem é esse povo alemão russo.
e que é um povo com uma característica assim mais fechada, mas ao mesmo tempo tem um coração muito grande, né? Eu acho que tem tudo a ver assim com a história de sofrimento deles. Então eu queria entender sempre um pouco mais de quem nós éramos, né? E como que nós viemos parar aqui, como é que os meus antepassados vieram parar aqui. Então, isso já começou lá na minha adolescência, mas que realmente eu pesquiso, assim, realmente a história, a nossa cultura, a nossa organização social aqui, faz mais ou menos uns 15 anos que eu estou nessa pesquisa aí, né? Então, assim, na faculdade isso se intensificou. Dentro da sociologia, né, rural, eu tinha esse interesse maior em saber, então, em entender essa organização social da nossa região aqui. E então isso só fortificou e comecei a cada vez mais, né, a buscar e querer me inteirar dentro dessa nossa história. Agora voltando um pouco assim, Nélio, essa questão da organização, né, da união deles, realmente assim tem tudo a ver com a questão da segurança, né? Em relatos assim das histórias que eu ouço aqui, das entrevistas que eu faço com filhos de imigrantes que ainda estão vivos, sempre é muito vinculado à questão de organização da organização social deles estarem juntos, e aí a comunidade, toda a região aqui, os alemães russos se localizaram sempre juntos. Então, é a comunidade inteira, né? São quilômetros e quilômetros onde existem só imigrantes alemães, descendentes de imigrantes alemães russos. E por que eles ficavam juntos? Porque justamente essa questão de se sentir em casa. Então, eu tenho alguém próximo a mim que fala o mesmo idioma, que tem a mesma cultura, e era uma forma deles se sentir seguros também, porque eles não tinham nenhuma estrutura do Estado que colocasse isso para eles, né? Então, assim, eles tinham que se autoestruturar, né, da melhor forma possível para poder ter um desenvolvimento, ter segurança, ter um pouquinho desse sentimento de estar em casa. E aí também tem toda essa questão das músicas, né? E ontem até eu estava conversando com um senhor do Rio de Janeiro que ficou assim encantado, estava visitando a nossa região aqui, de que como assim se manteve ainda o idioma de tantas gerações, né? E se deve a esse fato, sim, dessa união, né? Que a gente está localizado dentro de um grupo, você não está isolado, né? Isso é bem importante. E na questão que você falou da segurança, pode-se imaginar quando você fala um idioma que, além de ser diferente, é muito diferente, e à sua volta, qualquer pessoa que chegasse para pedir uma informação, ou mesmo se viesse alguém em termos legais ou oficiais para olhar a terra, para isso, para aquilo, eu posso imaginar que só ver uma pessoa diferente, falando um idioma que um ou outro, de repente, mais rapidamente aprendeu, sempre traz assim um aperto, dizer assim, o que é que estão fazendo aqui, ou o que é que a gente fez de errado, ou o que é que eles querem dessa vez. Isso é característica em lugares onde parece que sempre estão procurando mexer, lidar com alguma coisa que não vai bem. E muitas vezes nem era, mas o fato de você estar vivendo mais isolado, não falar o idioma, caracteriza esse medo. Eu acho que essa questão da segurança é muito, muito, muito importante. Mas a questão da dança, os alemães levam a fama de serem muito fechados, muito sérios. Imagino que alemães russos, talvez até essa ideia preconceituosa é muito mais forte ainda, porque a ideia que a gente tem dos russos é de botar medo, de ficar assustado, de não falar com ninguém, né? Mas são povos que, quando chega em termos de vida comunitária e de festa, eu vou arriscar dizer assim, eu acho que não tem mais alegre, mais animado, digamos assim. Poloneses que também levam essa fama, né? Então, pode ser uma compensação, Kelly, nesses 15 anos, que a música, de um certo modo, também traz uma alegria que, de um certo modo, foi tirada por não estarem na pátria em que, inclusive, os que estão vivendo por aqui hoje gostariam de, lá no fundo, guardam aquela vontade de, quem sabe, estar por lá. Inclusive, eu estava escrevendo essa semana sobre isso, então a tua pergunta é muito pertinente, assim, dentro
da colonização alemã-russa, assim, um dos aspectos mais notórios que a gente vê hoje ainda é a questão da música, né? Só que é um pouco diferente. Eles se organizaram em comunidades, né? Então, nas comunidades religiosas, então sempre estava vinculado à igreja. Então, ali, cada comunidade praticamente tinha um coral e tinha uma orquestra de sopro, né? Com instrumentos de sopro. Então, isso é uma característica muito forte da nossa região aqui. Você tinha, hoje, infelizmente, já se perdeu muita coisa, né? Muito desse potencial aí que a gente tem, que teria que, na verdade, exaurir bem mais, né? Quer dizer, desenvolver bem mais, mas infelizmente já se perdeu bastante. Dessa questão, assim, das orquestras, dos grupos corais, né? Isso é uma característica bem forte alemã-russa. Diferente de outras comunidades alemãs que a gente tem aqui à volta, né, de outras regiões da Alemanha, diferente, uma colonização diferente, aqui era mais, os alemães russos têm essa característica mais, assim, não é tanto dos bailes, das festas de Kiev, mas os corais nas igrejas, os grupos, as orquestras de instrumentos de sopro, isso sim era muito característico, muito forte. E a música folclórica, assim, eu me lembro sempre nas festas de casamento, né, de ver aquela... Então, os convidados todos, chegava uma hora da festa que todos os convidados, né, cantavam, ou quando retiravam, então, a grinalda da noiva, era cantado músicas bem específicas, né, por exemplo, Schönste Jugend. Então, músicas, assim, que eu ouvi, que eu aprendi em casa, mas também nessas festas de casamento, e eu me admirava, assim, de ver simplesmente convidados, né? As pessoas de forma aleatória e cantavam de uma forma extremamente afinada e todos sabiam aquelas músicas. Então, não precisava de um papel, todo mundo tinha aquilo na sua memória, no coração, e era uma coisa que era passada de uma geração para outra, e sempre essas músicas contavam alguma história. E sempre histórias muito tristes, muito de perdas, de saudade de casa, de querer voltar. Então, assim, são músicas que sempre contavam muito dessa história triste, né? De muito sofrimento. Era um povo realmente muito sofrido que chegou aqui. Eu conversava no programa da semana passada com alguém da região de Juiz de Fora, Minas Gerais, uma das, né, localidades onde grupos alemães chegaram, mas chegaram de forma minoritária, assim como na Bahia e outros lugares. Eu morei 4 anos no Espírito Santo, aí essa questão que você colocou dos coros de trombone, dos coros vocais, das celebrações dos casamentos, o Pomerano guardava isso, e provavelmente guarda, faz alguns anos já que saí de lá, mas eram de fato como o costume, os 3 dias de festa, cerimônia de quebra-pratos e aquelas questões que, no fundo, a gente que veio de uma outra realidade, porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, morei em Vitória nesse tempo e viajei pelo interior do Espírito Santo, a nossa realidade do falar o Hunsrück, não entender, inclusive, o próprio Pomerano no tempo que a gente estava lá, mas essas características de fazer vínculos que são fortes são muito importantes. Eu posso imaginar que ainda as gerações mais jovens de ascendência alemã-russa guardam essas tradições ainda hoje que você colocou, Kelly. Olha, guardam sim, só que infelizmente assim, nós estamos num momento bem crucial, assim, né? Nós estamos numa encruzilhada que realmente a gente vai ter que decidir em agir, né? Para que essa cultura, essa não se perca, né? Porque nós estamos assim num momento, numa geração, passando de uma geração para outra, e que é extremamente importante realmente a gente repensar, valorizar e na verdade, reavivar esse sentimento desse pertencimento a um determinado grupo, né, germânico, com características próprias, características únicas, e que a gente consiga manter essas características, porque nós estamos, assim, num momento, eu acho que em
em todas as etnias acontece isso, né? De acordo com o passar do tempo, se a gente não cuidar, né, vai acabar se perdendo. Então, ainda existe, ainda é muito forte, né? A minha geração, assim, mantém isso ainda muito, muito vivo, muito claro na memória, né? E no coração, por exemplo, essa música, ontem eu estava cantando, né? Schönes die Jugend, sie kommt nicht mehr. Por uma música, assim, que me guardou da minha infância e que eu sei que agora muita gente está ouvindo, que é alemão, russo, vai lembrar, vai saber essa música, mas que nós precisamos realmente repassar isso para as próximas gerações. E não só a história, mas esse sentimento, esse orgulho de pertencer, de saber a qual grupo você pertence, e aí você construir um futuro em cima disso, não é só conhecer a história, né? É trabalhar em alguma coisa para o futuro, para que isso não se perca. E à medida que os mais idosos também vão falecendo, aquele avô, bisavô, trisavô que sentava o neto, o bisneto no colo, que contava, mostrava uma fotografia, e as novas gerações dependem apenas da tradição oral para dizer, olha, lembra que eu sempre falava da minha mãe, da minha avó? Parece que isso, em todas as realidades, é assim, de etnias diferentes também. Parece distante fazer esta ponte entre aquele que não está ali, diferente para quem viveu e conviveu com o idioma e com a avó, a bisavó e assim por diante, ainda contando. Eu acho que você coloca um ponto crucial mesmo de o que fazer para não ser visto como separatista, né? É um grande problema, uma incompreensão até política aqui no Brasil e em outros lugares também. Parece que cada vez que você quer puxar algo que ligue mais um aspecto tradicional ou recuperar um aspecto histórico, inclusive, que você pode ser taxado de olha a lemoada aí de novo, separando dos outros, né? Isso cria um certo medo e não inspira as novas gerações que não vivenciaram. E a gente teve chance, tanto você quanto eu, de cada um na sua realidade, vivenciar isso. Então, a gente consegue enxergar isso com outros olhos, né? Só uma pergunta para facilitar os nossos internautas. Você disse aqui na minha região, eu não disse de onde você era, e também não perguntei qual é a região que vocês estão vivendo, Kelly. Então, a região aqui onde eu vivo é a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? Para situar melhor, assim, a região de Santa Rosa, então a Grande Santa Rosa, toda essa região aqui, que era na época a colônia Guarani, a margem direita do rio Comandaí, que foi colonizada, então teve uma colônia muito forte de alemães russos, isso se mantém até hoje, assim. Esse conhecimento de saber da história, da organização social, o porquê que uma determinada região se desenvolve de uma forma, outra de outra, não dizendo aqui que uma é melhor que a outra, são simplesmente diferentes, porque têm características diferentes, as pessoas têm toda uma carga cultural e histórica, e isso influencia, né, na tomada de decisão. Até a nossa própria região aqui desconhece essa importância dessa colônia alemã-russa aqui, que é a maior colônia alemã-russa da Volínia, eu diria assim, da América do Sul, porque daqui hoje nós não temos mais um grande grupo, um grande número de pessoas, mas nós temos que entender assim que saiu muita gente daqui e foi colonizar outras regiões. Então você vai pegar o oeste do Paraná, você teve um levante forte ali na década de 50, de 60, de pessoas que saíram daqui e foram colonizar ali a região de Nova Santa Rosa, no Paraná, né? Então, assim, teve depois o Mato Grosso, isso seguiu, né? E segue até hoje, da saída das pessoas, de alemães russos daqui, sempre em busca de algo mais, sempre em busca, é um povo, assim, muito empreendedor. Eu diria assim que é um povo que sempre está em busca de alguma coisa, é uma característica, eu acho, do germânico, do modo geral, né? De sempre buscar o melhor, buscar desenvolver, não sentar, parar diante das dificuldades, e sim buscar, tentar resolver o problema, tentar
resolver aquela situação e erguer a cabeça e seguir adiante. Eu acho que essa é uma característica muito, muito forte do povo germânico, de modo geral, e que determinou também o desenvolvimento, né, das regiões onde eles se instalaram. E aqui não foi diferente, lógico, com características um pouco diferentes, se a gente comparar agora com Santa Cruz do Sul, ou com ali Voti, enfim, são características diferentes, né? Mas se a gente for voltar um pouquinho, né, a base é a mesma, a ideia, o conceito de desenvolvimento ali é o mesmo, tá? Então, assim, foi antes ali da Primeira Guerra, aí deu a pausa da Primeira Guerra Mundial, então, a partir dali não houve mais essa migração para cá. Depois, em 22, 23, ainda vieram algumas famílias, né, para a nossa região, mas aí de forma bem isolada, não mais assim em grandes grupos, né, em grandes levas. Então, esse pessoal, mais ou menos, se tem os registros assim de 10 mil pessoas que chegaram até aqui. Então, assim, a partir desse grupo de pessoas, só que como eles tiveram muitos filhos, teve assim de uma geração para outra um aumento muito grande de população dentro dos alemães russos. E o que eu tenho percebido, assim, hoje a nossa região praticamente se manteve, né? Houve perda de população no interior, nas linhas onde eles se localizavam. Isso é uma questão, né? A questão do êxodo aí que aconteceu. Um movimento migratório muito forte na década de 50, de 60 ali, então, para o Paraná, para o oeste do Paraná, ali a região de Nova Santa Rosa. Então, houve um grupo muito grande que saiu daqui de pessoas, porque as famílias começaram a ficar grandes, as áreas que eles tinham se mantiveram ou aumentaram muito pouco, então eles tiveram que buscar alternativa. Eu acho que essa é uma característica muito forte, novamente eu volto a dizer, dos alemães russos, assim, de buscar mais, buscar o desenvolvimento, né, buscar alternativas para a situação deles, onde eles se encontram, e esse povo resolveu, então, ir ao oeste paranaense, começar novamente o zero, que lá também encontraram novamente mata fechada, então toda uma falta de estrutura, colonizaram o oeste do Paraná e foram subindo, né? Você depois teve, então, a migração para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Hoje nós temos alemães russos aí no Piauí, um grupo muito forte, e novamente eles se mantiveram unidos. Onde vai um, nunca vai sozinho, né? Eles sempre vão num grupo. Isso é uma característica bem forte e bem visível assim hoje ainda, né? Mesmo nos processos migratórios atuais. E aí não precisa ser obrigatoriamente uma migração por etnia, o brasileiro em si muda muito, ele vai à busca de novas oportunidades, possibilidades, mas uma característica é exatamente essa. Alguém, às vezes, vai primeiro, mas ele já vai na ideia de depois vem meu cunhado, minha cunhada, vou ver se trago. E acabam, porque a necessidade comunitária de estar com outros, ela é característica do ser humano, né? Então, o espírito migratório não diminui isso, pelo contrário, faz, inclusive, crescer. Quando você cita o norte, passando do Paraná, Mato Grosso, Piauí, você tem tido a oportunidade de contato com esse pessoal, porque eu sei que você está também não pesquisando só por matar sua curiosidade, como você disse no começo, né? Mas depois poder partilhar essa riqueza que e que foi já no início a vinda de alemães russos, mas a sua permanência e essa luta por manter também costumes e tradições, né, Kelly? Sim, 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 com certeza. Eu acho que mas não é hoje. Eu acho que a importância de você pesquisar, de você querer saber e valorizar a sua história, cada um dentro da sua etnia, com as suas riquezas, né, culturais, históricas e as características de cada etnia, de cada grupo. Mas eu falando especificamente aqui dos alemães russos, do qual eu faço parte, é extremamente importante esse momento histórico que nós estamos vivendo, de não só valorizar, não só se preocupar e saber a história e contar essa história, mas sim conhecer a história para que a gente possa montar modelos aí de desenvolvimento para o futuro, né? Para as próximas gerações também, para a gente se conhecer, e esse se conhecer, de valorizar da onde eu vim,
qual era o contexto que os meus avós encontraram, os meus bisavós encontraram quando chegaram aqui, o que eles fizeram, como é que eles tomavam as decisões, e isso tudo vai me direcionando também, né, para as decisões que a gente vai tomando hoje. E isso a gente vê, assim, no Piauí tem um grupo muito forte, inclusive o nome do local lá é Nova Santa Rosa, né, então, assim, teve vários famílias, então, de agricultores que saíram daqui, foram para lá, não só de alemães russos, né, de toda a região aqui, de outras etnias também, mas basicamente alemães, e dentro do grupo de alemães também os alemães russos aqui da nossa região. E a gente vê essas características ainda muito fortes. Novamente, a igreja, a comunidade, né, muitos ainda mantêm o idioma, mesmo lá distante, mas tendo 4 ou 5 famílias, já é motivo suficiente para você manter a tua cultura e o teu idioma e esse vínculo, né, dentro desse teu grupo étnico. Você citou uma quebra que aos poucos vai acontecendo com as gerações, com outros também. Por exemplo, eu venho de origem alemã e a nossa língua em casa, porque tinha avó morando conosco e todo mundo falava, os primos brincavam e nós falávamos o Hunsrück entre nós, mas depois isso sumiu, né? A parte da minha esposa, que é de origem italiana, quando nossos filhos nasceram, a gente disse, vale a pena a gente insistir em querer ensinar alemão e italiano, se não são línguas que nós dois usamos em casa, né? Então, eu imagino que isso também é sempre uma dúvida para as novas gerações ou para as intermediárias, até que ponto vale a pena, entre aspas, insistir, né, de manter ou fazer dela pelo menos uma língua caseira, ou quando a gente está em casa, quando a avó está aqui, vamos falar e tal. E as novas gerações, bem como você disse antes, é cada vez mais complicado, porque eles têm tanta coisa que chamam a atenção deles. Hoje, com o avanço da tecnologia, a própria questão da pandemia que colocou as crianças diante dos telefones celulares e de notebooks para terem as suas aulas, então parece que aquelas tradições, por mais importantes que sejam, e que haja essa insistência da parte de pais e avós em ainda manter, ela acaba ficando distante. Mas aí é bonito esse testemunho que você disse, que pessoas, então, na nova migração interna no Brasil, acabam de novo voltando a sentir falta do estar junto e recuperam algumas coisas que, quem sabe, comunidades estabelecidas há mais tempo já talvez tinham perdido, né? Muito bacana esse testemunho. Eu acho que tem bastante a ver assim, com a saudade, né? De matar a saudade. Então, eu acho que é uma forma de vincular novamente, de não perder, né, o vínculo com as suas raízes. Isso é uma coisa que, por mais que eu acho que o ser humano, né, é assim, por mais que a gente voe, que a gente vá para outros lugares, conheça outras pessoas, outras culturas, mas você saber da onde você vem, as suas origens, isso dá um sentimento de aconchego, né, de acolhimento, e te dá uma segurança, né, maior. E essa questão do idioma, eu vejo assim que hoje, né, ainda bem, fico bem feliz de que muitos jovens estão voltando a se interessar e procurar saber, novamente voltar a falar alemão. Eu falava quando era criança, mas hoje não falo mais, mas gostaria de voltar a falar, porque vê uma possibilidade de futuro também, né? Com a própria Alemanha, você criar possibilidades daqui a pouco de desenvolver, né, projetos em parceria. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que realmente, assim, nesse momento, pensar nessas possibilidades, né? De unir esses povos, mesmo uns estando lá na Alemanha, outros aqui no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, onde quer que seja, mas que nós nos unamos, né, e que essa nossa característica comum nos fortifique, nos une e que nos dê possibilidade de desenvolvimento futuro, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar justamente. E aí vem a importância de não ficarmos isolados, né? Não ficar em grupos isolados. A gente tem que pensar de uma forma a nos unir e para que
a gente possa buscar realmente possibilidades de desenvolvimento aí e de permanência, né, de perpetuação dessa cultura, para essas novas gerações, senão vai ficar muito difícil, né? Se eu vejo a maneira como os idiomas são tratados hoje, por exemplo, inglês, alemão, francês, espanhol, para falar de algumas das línguas mais utilizadas ou estão em escolas de idiomas também aqui no Brasil, nessa possibilidade de abrir um espaço e um futuro para quem for tentar a vida fora, né? Principalmente o inglês, que tem sido aí a língua que empurra realmente tudo isso para grande parte do mundo, mas as pessoas têm uma ilusão, eu acho, de um certo modo, as gerações mais novas, quando têm a chance de aprender um idioma em casa, de não querer falá-lo, vai dizer assim, não, o dia que eu precisar, meio ano de cursinho ou qualquer coisa assim, eu aprendo. E a gente sabe, para quem falou o idioma de berço, que não é bem assim, que um professor te dando uma aula 2 horas por semana vai te fazer entender o espírito do idioma, o significado daquela palavra, usá-la ou não usá-la. E isso por isso eu valorizo muito quando há a prática do idioma na vida familiar, que daí sim tem sentido e que ela seja, de fato, praticada por todos esses argumentos que você colocou antes, mas inclusive para esse argumento de conhecer a língua, o seu sentido, o seu significado, que com certeza vai valer muito mais no dia que você precisar falá-la, vivenciá-la, do que simplesmente ter aprendido the book is on the table, né? A frase tradicional de quem dizia, eu aprendi inglês, daí o outro respondia, já sei, the book is on the table, né? Sim, não, com certeza. O idioma, por si só, eu posso aprender o idioma, mas eu sempre tenho que ter em mente, né? Com cada idioma é assim, você não aprende só um idioma, você carrega junto um país, uma história, uma cultura, e quando você compreende isso, você vê que o idioma ele faz parte de um todo, né? Ele não é algo isolado, não é? Aí você realmente e aí tem essa vantagem novamente de você aprender um idioma em casa, né? Como o alemão, por exemplo, como um idioma mãe, que foi o meu idioma mãe, eu acho que o teu também, né, Heitor? Aquele primeiro idioma, então, que foi aprendido dentro do seio familiar, foi o alemão. E isso não é só a questão do idioma. Você junto com o idioma, né, com o alemão, você veio toda uma carga cultural, né? As músicas, as histórias e um entendimento da nossa história, da nossa cultura, né? Então, assim, não é isolado só o idioma em si. E é isso, eu acho que também motiva hoje as pessoas. Eu vejo muitos jovens assim que estão se interessando em aprender alemão. Tem essa, mas eu sou de origem alemã e eu gostaria de voltar e entender um pouquinho mais, né, termos que a minha avó usava e que eu ouvia e que eu não, daí às vezes você fala uma palavra, então era por isso que a minha avó usava tal palavra em tal momento. Então, assim, dá uma compreensão maior, você se localiza melhor, eu acho que quem eu sou, da onde eu vim, e me direciona, né? Me dá um norte para onde que eu estou indo, para onde que eu quero ir. E essa questão, eu acho, Nélio, é bem forte. Eu tenho muito contato com alemães, né? Na Alemanha lá, e o que eu ouço, assim, e eu percebo isso, né? A última vez que eu estive lá foi em setembro, ano passado, de que, como nós aqui, alemães que nasceram aqui no Brasil, que mantiveram a cultura, que mantiveram o idioma aqui no Brasil, de como nós somos importantes hoje. Quem sabe os próprios alemães ainda não têm uma noção disso. Mas muitos já têm, mas a grande maioria ainda não, até porque eles nem conhecem, eles conhecem muito pouco da história dos alemães que saíram de lá e vieram para o Brasil, né, ou para a Argentina, ou para o Paraguai, da importância de nós estarmos aqui hoje e como nós mantivemos a cultura, o idioma, as tradições, que muito já se perdeu lá, na própria Alemanha, e que hoje nós mantemos aqui. Né? Nós somos, assim, um manancial ainda, assim, da cultura, né? Daquela cultura antiga, de muitas tradições, de músicas folclóricas que hoje, né, você fala para os alemães, eu conheço tal música. Nossa, como você conhece? Isso é uma música de 300 anos atrás. Então,
né? E para ele se perdeu, e aqui se manteve. Então, eu acho que é uma coisa assim, extremamente importante, é um tesouro que nós temos aqui e que a gente tem que saber aproveitar isso também a nosso favor. Uma questão que eu ainda queria te colocar, estamos devagarinho chegando ao final do programa, a gente usa a expressão herança, geralmente pensando apenas em bens materiais, mas a gente sabe que herança vai além do que a gente pode angariar pensando em deixar para as novas gerações. A herança tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos conversando aqui, tradição, costume, língua, etc., etc., mas existe uma outra herança também que as etnias acabam deixando para a nação, para a área e região na qual eles vivem. Nessa tua caminhada, nesses 15 anos, dá para pensar alguma coisa assim que, de fato, impacta, que talvez as pessoas digam assim, não, mas isso é costume deles lá, os alemães russos, o que é que você pontuaria como sendo assim uma herança que a vinda dos alemães russos ao Brasil tem contribuído, é importante que seja lembrado para os dias de hoje? Ótima pergunta, assim, é o grande, eu acho que é o que nos deve nortear, né, essa questão do impacto, né, como que a gente pode impactar, como que os nossos antepassados nos impactaram e como que nós vamos impactar as próximas gerações. Eu acho que uma característica muito, muito forte, eu já falei antes, dos alemães russos, é essa questão do não desistir, sabe, de você, na pior das dificuldades, erguer a cabeça e continuar e pensar em sair daquela situação, buscar algo novo, desenvolver. A gente vê muito da indústria, por exemplo, metal mecânica aqui na nossa região, ela teve uma influência muito forte dos alemães russos. A produção leiteira, por exemplo, na nossa região, teve uma importância, teve uma influência muito forte de alemães russos. A própria soja, se não fosse, hoje é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, né? Quer dizer, uma commodity aí fortíssima mundialmente e que nasceu aqui na nossa região. Ela foi plantada, desenvolvida, a partir daqui ela desenvolveu, ela cresceu para se tornar o que ela é hoje para o Brasil, a partir de 5 imigrantes alemães russos que tiveram a coragem de experimentar algo novo. Então, é isso que eu acho que, além da música, né, dos grupos de orquestras de sopro, o canto coral, essa questão da união, eu acho que é extremamente importante a gente lembrar que ninguém faz nada isolado, ninguém faz nada sozinho, e isso é uma coisa extremamente importante. E essa, eu acho que uma característica também muito forte, e que em todas as entrevistas que eu faço, eu percebo sempre a base é sempre a mesma, a liberdade, né, Heitor? Eu acho que todas as entrevistas que eu faço, sempre houve a citação de que eles vieram para cá em busca da liberdade de poder criar, de poder desenvolver, de poder crescer, de poder trabalhar, e eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, né, de ter a mente livre, de poder crescer, desenvolver, e tendo sempre em mente a nossa história, da onde que nós viemos, e assim saber também para onde que a gente está indo. Eu acho que essa é uma característica assim bem forte dos alemães, a união e essa busca pela liberdade contínua, assim, de não se deixar pressionar de uma certa forma, né, ou de uma forma que não se desenvolva. Isso é uma coisa que eu acho que os alemães não suportam, né? Essa questão, assim, eles são muito, eu acho que é necessidade, assim, do pensar livre, de querer fazer as coisas acontecerem. Muito bem, amigos internautas aqui do Viva Bem Multimídia, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, o quarto para este mês de julho, onde estamos no foco com os 197 anos da imigração alemã no Brasil, e agradeço muito a possibilidade desta conversa com Kelly Racho. Ela me contou um pouquinho antes que o bisavô perdeu o W na época quando estava no Exército. Mais uma pergunta de curiosidade só, Kelly.
Tá certo. Tá bem. Então, Kelly, muito obrigado. Sucesso na sua caminhada, na pesquisa, na busca por histórias, e com certeza isso também vai cooperar em muito para tantas histórias que eu espero ainda nos próximos 3 anos, até chegarmos em 2024, na celebração do bicentenário, possam ser contadas para as antigas e para as novas gerações. Uma palavra final tua, se despedindo do nosso pessoal, antes de encerrarmos. Eu quero, então, agradecer, né, Heitor, a oportunidade e, enfim, desejar tudo de bom e que nós, como alemães, nós possamos construir pontes, né? Ontem eu estava falando, e aqui um abraço ao meu amigo Juan Carlos, de Buenos Aires, falei com ele ontem, alemão-russo também, e ele me falou, né, do lema dele, assim, que é de construir pontes. E eu acho que é isso que nós temos que fazer como povo alemão, como povo germânico, lembrar, conhecer e lembrar da nossa história, da trajetória dos nossos antepassados e construir novas pontes, né, para o futuro. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, vai um abraço aí para os nossos irmãos também na Argentina, né, e também os Estados Unidos, Canadá, na Alemanha, na Rússia. Eu acho que alemão tem em todos os lugares do mundo, em todos os 4 cantos da Terra, existem alemães, porque é um povo que sempre buscou mais, e nós temos que construir essas pontes, né, deixar as diferenças de lado, não desmerecendo as particularidades, mas eu acho que vincular para o futuro, né, tendo um olhar para o futuro, e é isso que eu desejo, assim, para o nosso povo alemão, para toda essa grande etnia germânica, que a gente possa se unir, ter orgulho de quem nós somos e contribuir para o futuro do mundo também, de uma forma bem positiva. Muito obrigado, Kelly. Um belo desafio. Estamos aí para construir pontes, diminuindo distâncias, enquanto mantemos também os nossos costumes e tradições. E sobre isso nós queremos já, desde agora, convidar vocês para o nosso próximo podcast, na próxima sexta-feira. Estaremos pensando em 2024. Ayrton Chu estará aqui conosco para contar um pouco do planejamento, principalmente para São Leopoldo, mas também, obviamente, pensamos em outras regiões, onde o bicentenário já está há muito tempo passando pela cabeça de muitas pessoas para ser uma data, de fato, que marque a presença da imigração alemã no Brasil. Agradecemos a todos, nos vemos de novo na semana que vem. Um bom final de semana a todos vocês. Até o próximo programa. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora. E assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.